Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre contabilidade aplicada à administração. E a partir de agora a gente vai falar sobre regime tributário para as empresas na modalidade do Simples Nacional. Eu sou o professor Cleiton Jesus Santos e a partir desse momento estarei orientando vocês sobre todos esses processos que envolvem esse tipo de tributação. Antes de mais nada, é coerente deixar bem claro para vocês que a modalidade de tributação simples nacional ela é aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte. E aí vocês podem questionar o professor em aulas anteriores. O senhor relatou que o MEI, a modalidade de tributação MEI, ela é aplicável apenas para microempresas e que não era cabível a empresas. De fato, isso é verdade. Porém, imagine um momento em que a microempresa ela passa a faturar mais do que R$ 81.000 anualmente. É necessário fazer uma transição de tipo de tributação e nesse caso ela sai da modalidade MEI e se enquadra dentro do Simples Nacional. Então por isso que essa modalidade do Simples Nacional ela também abraça as microempresas, certo? Então é só para deixar isso bem claro para que a gente possa então dar continuidade. Então inicialmente eu vou deixar um exemplo para vocês compreenderem como é que funciona o processo da empresa se enquadrar dentro do Simples Nacional. Então imagine uma empresa que ela vai começar suas atividades, começou suas atividades e durante 12 meses ela vai verificar toda a sua condição de faturamento e calcular, é claro, tudo isso e, de fato, obter o resultado preciso de tudo aquilo que foi obtido pela empresa. E caso o faturamento tenha excedido o valor de R$ 81.000 anualmente, a empresa ela vai estar enquadrada dentro do Simples Nacional, ou seja, ela pode optar pelo Simples Nacional justamente pelo fato que ela ultrapassa o faturamento de R$ 81.000 anualmente. Então é só um exemplo para que vocês já possam ir identificando esse processo que envolve o Simples Nacional. É claro que a empresa vai ter que cumprir os requisitos previstos nas legislações e também formalizar a opção, né, pelo Simples Nacional. É dessa forma que acontece. Sempre gosto de frisar a importância do planejamento tributário em torno dos tipos de tributações existentes, certo? A carga tributária que incide sobre as empresas brasileiras é sempre uma dor de cabeça para os empreendedores. Então, mesmo no Simples Nacional, um regime tributário que ele é diferenciado para as pequenas empresas, muitas dúvidas surgem na hora de cumprir com as obrigações fiscais. E por isso que o planejamento tributário ele é essencial. Então, o planejamento tributário ele vai fazer toda a gestão de pagamento de tributos de uma empresa, do estudo das maneiras de reduzir de forma legal a carga tributária que incide sobre ela mesma, certo? Então, assim como um administrador faz a gestão de estoque, de vendas, de recursos humanos e de outras áreas da empresa, o cumprimento das obrigações fiscais também deve ser gerido de uma maneira organizada. Afinal de contas, pessoal, mesmo que não haja a menor intenção da empresa descumprir com a lei e sonegar impostos, cometer algumas infrações, o conjunto de regras a serem respeitados é imenso. Então, assim, a empresa ela sempre vai estar sujeita a receber multas e penalidades caso ela não planeje o pagamento dos tributos com a devida responsabilidade. Então, espero que vocês tenham compreendido essa importância da escolha do regime tributário para as empresas, certo? Então, o planejamento ele é essencial para que o regime ele seja atribuído da maneira correta, assim a empresa vai evitar taxas, multas que vão muitas das vezes comprometer o processo de desenvolvimento da empresa, certo? Então, por isso que há essa importância no planejamento e na escolha do regime tributário para a empresa. Sendo assim, sem mais complementos, vamos então ao que interessa, vamos entender de fato o que é o Simples Nacional. Vamos lá! Após uma breve introdução sobre o Simples Nacional, vamos de fato entender o que vem a ser
esse regime de tributação. De acordo com o texto, o Simples Nacional é um regime tributário simplificado que micro e pequenas empresas podem entrar para gozarem de um sistema tributário único e simplificado. É um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Então, caros alunos, o Simples Nacional ele vai ser um regime tributário que une os principais tributos e contribuições que existem no nosso país, no Brasil, e que em sua grande maioria são administrados pela Receita Federal. Esses impostos eles são o ICMS de âmbito estadual e o ISS de âmbito municipal. Desde a publicação desse regime tributário até os dias atuais, houveram algumas mudanças, algumas modificações na lei vigente frente a esse processo. As mais significativas são referentes à ampliação dos limites e das atividades permitidas dentro do âmbito deste regime tributário. Ao longo da nossa aula, estarei falando sobre esse processo de mudança que ocorreu em relação ao regime tributário ao longo desses anos, principalmente a partir de 2018 para cá. E falaremos sobre alíquotas de impostos de acordo com as atividades que são exercidas pelas empresas, as faixas de tributação, os anexos, que são super importantes, o compreendimento dos anexos do Simples Nacional atuais, principalmente válidos para o ano de 2020, certo? Então, assim, o que normalmente se recomenda é, se a faixa de tributação ficar muito próxima comparado com o Simples Nacional com outra opção, tá ali próximo o Simples Nacional ou MEI, Simples Nacional ou lucro presumido. Então, se tiver muito próxima de outra faixa tributária, de outro regime tributário, onde pode ser que haja necessidade de uma transição, então, nesse caso, é recomendado que muitas das vezes se permaneça no Simples Nacional devido à facilidade que o regime proporciona em relação ao pagamento de impostos. Então, os impostos que são cabíveis ao Simples Nacional, eles são muito mais vantajosos do que em lucro presumido ou do que o lucro real, por exemplo. Então, por isso que é melhor, muitas vezes cabível permanecer no Simples Nacional, mesmo pagando uma determinada multa, uma determinada taxa, porém compensa ficar no Simples Nacional devido ao fato dessas taxas serem reduzidas. E aí, pessoal, não é toda empresa que pode fazer a opção do regime de tributação do Simples Nacional. Normalmente, em função de suas vantagens, o Simples Nacional ele sempre é preferido pela escolha dos titulares das empresas. Mas há uma limitação de atividades que é fruto de uma combinação de uma série de fatores. Além da própria atividade em si ter que estar inserida em alguns dos anexos vigentes, que a gente vai ver ainda mais à frente. Então é necessário verificar, né, as outras situações também, mediante ao enquadramento real que a empresa ela pode estar se enquadrando. Seguindo o nosso conteúdo, de acordo com a Lei Complementar 155/2016, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, o Simples Nacional passou a ser opção tributária para empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano e não desenvolvem atividades impeditivas para esse perfil. Antes o valor era de 3,6 milhões de reais por ano, antes de 2018, e a partir dessa data tornou-se vigente o faturamento que as microempresas e empresas de pequeno porte elas não podem ultrapassar o valor de 4,8 milhões de faturamento anualmente. Vou aqui listar alguns fatores que impedem a empresa de se enquadrar dentro do Simples Nacional. Imagine eu, juntamente com meus sócios, nós participamos de outra empresa, também dentro do Simples Nacional,
que o faturamento dessas duas empresas juntas, elas ultrapassam 4,8 milhões de reais anualmente. Então, nesse caso, não pode se enquadrar dentro do Simples Nacional. Teria que achar um outro regime tributário para que essa empresa pudesse estar se enquadrando, devido ao fato de já existir uma empresa que fatura um valor dentro do teto do regime tributário Simples Nacional. Um outro exemplo é caso a empresa tenha algum sócio que tenha residência fixa no exterior, em outro país. Nesse caso, a empresa ela não poderá se enquadrar dentro do Simples Nacional, ela deve se enquadrar em um outro tipo de tributação. O mesmo vale quando a empresa ela quer abrir uma filial dela no exterior, nacionalizar a sua marca em outro país. Nesse caso também ela não pode se enquadrar dentro do Simples Nacional. Caso a empresa decida que, na verdade, as suas funções serão de uma cooperativa, nesse caso também é outro impedimento que não deixa com que aquele negócio se enquadre dentro do regime tributário Simples Nacional. Beleza? Então são alguns exemplos que de fato regem aí essas situações, essas possibilidades que não permite de fato a empresa se enquadrar dentro do Simples Nacional. Porém, entretanto, contudo e todavia, existem vários tipos de negócios que podem de fato se enquadrar dentro do regime tributário Simples Nacional, desde que, é claro, não ultrapasse o limite, o teto máximo de faturamento anual, certo? E aí vocês me perguntam, professor, como é que eu faço a solicitação para enquadrar a minha empresa no Simples Nacional? E aí eu respondo da seguinte maneira: por questões de facilidade de conforto, é recomendável que um profissional da contabilidade faça o serviço para você, certo? Então procure uma contabilidade, um profissional que você tenha confiança e que de fato faça esse serviço. No momento da constituição da empresa, o escritório de contabilidade pelo qual você se associou deverá orientar se a sua atividade poderá ou não ser enquadrada de fato dentro desse modelo. Caso seja, a sua contabilidade parceira, ela vai fazer todo o procedimento cabível para que a sua empresa ela faça parte do Simples Nacional. Agora, caso a pessoa queira fazer todo o processo de forma individual, ela pode seguir um passo a passo e cumprir todas as etapas cabíveis. Isso vai depender do processo. Você vai entrar na internet, vai ter a opção que você vai fazer a validação em todo ano do calendário, certo? E a opção deverá ser feita sempre no mês de janeiro. Então, nesse caso, se a pessoa for fazer de forma individual, ele vai ter que fazer isso no mês de janeiro até qualquer dia do mês, até o último dia útil do mês de janeiro. E aí as pessoas jurídicas da empresa, já regularmente optantes pelo Simples Nacional, eles não precisam ficar fazendo uma outra renovação no ano seguinte, né? Eles vão se manter no sistema enquanto eles não forem excluídos automaticamente. Então vamos supor que você vai fazer todo o processo de forma individual, você vai acessar o site do Simples Nacional e seguir o passo a passo que o próprio site vai pedindo para realizar todo o cadastro. Caso ainda não possua, você terá que gerar código de acesso também, tá, para poder fazer todo o registro. Tá? Você vai ter que ter em mãos documentos como o CNPJ da empresa, o CPF do responsável da empresa, né, perante a Receita Federal, e o número do recibo do IRPF do titular responsável. Tá? E caso o titular não declare imposto de renda, será necessário o número do título de eleitor também. Beleza? Então são os documentos necessários aí caso a pessoa ela queira, né, de forma
individual fazer o processo de cadastro dentro do Simples Nacional, beleza? E para finalizarmos essa parte, o complemento do texto diz que as pessoas jurídicas que se enquadram na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, elas poderão optar pela inscrição dentro do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição das microempresas e das empresas de pequeno porte, denominado como Simples Nacional, como já expliquei para vocês. Pessoal, então, na continuidade da nossa geração de conhecimento, vamos ver que o objetivo do Simples Nacional, que é permitir que pequenos empresários recolham os tributos municipais, estaduais e federais a partir de um único documento. Então vai vir um documento com todos os impostos vinculados, que o empresário vai estar pagando aqueles impostos de forma única, porque antes a geração de documento de impostos não era única, era individual mediante o processo estadual, municipal, federal. Então, cada imposto vinha numa guia diferenciada para que o titular da empresa, os sócios da empresa, pudessem estar arcando com aqueles devidos pagamentos. E aqui diz que conhecer de forma integral o regime tributário ajuda a identificar oportunidades de redução de custos tributários para a sua empresa, e isso, consequentemente, ajudará o fluxo de caixa da entidade. A escolha do regime tem que ser favorável ao orçamento empresarial. É sobre aquele processo de planejamento de regime tributário, a escolha correta do regime, de fato, que a empresa vai estar se enquadrando, certo? Caros alunos, já até frisamos essa parte dessa lâmina falando sobre as mudanças no limite do Simples Nacional para a microempresa e microempresa individual, certo? Então, fala que a partir da vigência de 2018, o valor de faturamento das empresas de pequeno porte passou de 3,6 milhões anuais para 4,8 milhões de reais anualmente, ou seja, a cada 12 meses, subindo a média mensal para 400 mil reais de faturamento, certo, por mês. Já para quem é microempreendedor individual, no caso o MEI, que nós tratamos em aulas anteriores, o limite de faturamento, que era de 60 mil a cada 12 meses, anualmente, média mensal de 5 mil por mês, aumentou para 81 mil a cada 12 meses, uma média mensal de R$ 6.750. Aqui falaremos sobre as novas atividades para as empresas. Nesse caso, mediante a mudança que houve a partir da vigência de 2018 relativa ao Simples Nacional, algumas empresas foram de fato beneficiadas com algumas possibilidades de se integrar ao Simples Nacional, essa modalidade de regime tributário, certo? Então aqui fala que dentre as importantes mudanças do Simples Nacional vigente em 2020 estão as direcionadas aos micro e pequenos produtores de bebidas alcoólicas, cervejarias, vinícolas, licores e destilarias. Se estes inscritos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse grupo de empresários eles poderão optar pelo regime do Simples Nacional, que antes era impossível de acontecer, certo? Pois bem, pessoal, falaremos agora sobre as tabelas do Simples Nacional de 2020. Então, o texto diz que as mudanças neste regime de tributação estão além dos limites de faturamento das empresas. Então, quando a gente fala que houve mudança em 2018 sobre o processo que envolve o regime tributário Simples Nacional, houve mudança no faturamento, no teto, no limite de faturamento anual da empresa, certo? Que nós já relatamos aqui. Porém, as mudanças alteraram também as faixas de faturamento e as alíquotas. As alíquotas, pessoal, são os valores utilizados para calcular qual será o valor de determinado tributo a ser pago pela empresa, como impostos, taxas e contribuições. Lá no direito tributário, quanto maior a base
de cálculo, maior será a alíquota. Esse é o princípio da progressividade que eles chamam, onde as empresas que levam como base valores maiores pagam mais. Seguindo essa lógica, vamos supor aqui, se você gasta menos dinheiro, também paga menos, paga tributos menores, certo? Então, significa que quanto mais se ganha, mais se paga. Essa é a proporção das alíquotas. Então, a alíquota ela é proporcional ao rendimento da empresa. A Lei Complementar número 155 criou 5 anexos, que alterou a Lei Complementar número 123 antes de 2018. Por isso, o indicado para quem busca por essas informações é verificar o anexo em que a empresa se enquadra para depois estipular como serão realizados os cálculos contábeis, certo? Então, tudo sobre o Simples Nacional passa pela compreensão desses anexos que foram citados. O governo ele tenta, com base na divisão desses anexos, fazer uma justiça tributária com relação às atividades. Então, aquela empresa que tem atividades, vamos supor que, vamos dizer que intelectuais, de caráter técnico, científico, o governo ele entende que tem que pagar mais impostos, ao contrário de empresas que possuem processos mais operacionais e essas pagam impostos menores do que as empresas consideradas com caráter técnico e científico. Alunos e alunas, seguinte, a partir de agora a gente vai falar sobre os anexos do Simples Nacional. São 5 anexos que nós vamos verificar para que vocês possam entender de fato para que servem esses anexos, certo? Então, assim, vai depender, é claro, do tipo de participante. Para cada tipo de participante que existir, vai ter uma alíquota diferente, um valor a ser recolhido diferente, certo? Que é empregado pelo sistema da Receita Federal como recolhimento de impostos, certo? Então, vamos de fato verificar como é que funciona todo esse processo. Logo aqui na primeira linha nós temos a receita bruta total em 12 meses, nós temos a alíquota e nós temos quanto descontado o valor recolhido. A receita bruta total em 12 meses, nessa primeira coluna, ela traz aqui valores até 180 mil, de 180 mil e 1 centavos até 360 mil, e assim vai, até chegar no último que é de 3 milhões e 600 mil reais até 4 milhões e 800 mil reais, certo? De faturamento em 12 meses. Então, é isso que é empregado nessa primeira coluna. E aí, mediante essa receita bruta, é estipulado uma alíquota para cada valor referente a esses participantes. Lembrando que o participante em vigência aqui são as empresas de comércio, certo? Todas as lojas participantes do comércio em geral, elas estão atribuídas a esse anexo 1 do Simples Nacional, beleza? Então a alíquota aqui para o valor de receita bruta até os 180 mil é de 4%. E aí eles colocam aqui o quanto descontado o valor recolhido, que é zero. Esse valor aqui, quanto descontado o valor recolhido, pessoal, é uma base de cálculo que vai ser de fato lançado dentro do cálculo mesmo do DAS, certo? Para saber quanto que a empresa ela vai ter que fazer o pagamento de seus impostos para a Receita Federal, beleza? Então não é que então aqui está estipulado zero, então a empresa ela não vai pagar nada, não é assim que funciona, tá? Tem um cálculo que nós vamos ver ainda um pouquinho mais na frente, que de fato vai trazer toda essa visão do valor que de fato é pago mediante ao DAS, beleza? Então nós temos aqui na segunda linha de 180 mil e 1 centavos a 360 mil reais anualmente, uma alíquota de 7,3%, que nesse caso refere-se ao valor de recolhimento de 5.940, que nesse caso, como eu falei para vocês, é a base de cálculo que vai ser lançada ainda no cálculo do DAS. E aí sim, através do valor
estipulado do valor encontrado no cálculo do DAS, que aí é possível identificar qual o valor que a empresa ela deve pagar de impostos anualmente, beleza? E aí dá seguimento com os mesmos processos de receita bruta total em 12 meses e de alíquota dos valores recolhidos, certo? Até chegarmos aqui na última linha que emprega o valor de 3.600.000 a 4.800.000, dá uma alíquota de 19% e o valor de recolhimento mediante uma base de cálculo que é de R$378 mil, certo? Então, é justamente isso. Quero deixar bem claro para vocês que isso vai depender muito do participante, tá? Nós estamos apenas no anexo 1, então, de acordo com o que nós fomos passando para os próximos anexos, vocês vão perceber que existem outras alíquotas que são empregadas e outros valores recolhidos que são empregados, certo? A receita bruta total em 12 meses ela vai continuar sempre a mesma, porém, os valores que são empregados para alíquota e que vai ser também colocado como base de cálculo para o cálculo do DAS, eles vão mudar o valor da alíquota e o valor a ser recolhido, certo? Então essas duas últimas colunas, de acordo com o que nós fomos passando para os próximos anexos, vocês podem verificando que vai haver mudança porque modifica os participantes. Então, de acordo com o negócio que é gerido, o valor de tributação ele muda. Então, eu quero que vocês compreendam isso, né? E de fato entenda que depende dessas atividades, das atividades comerciais, nesse caso das atividades dos participantes, perdão, e nesse caso envolvendo as empresas de comércio e de lojas em geral nesse primeiro anexo do Simples Nacional. Pessoal, e só para deixar bem claro, eu gostaria até de frisar isso novamente, em relação à alíquota, nós temos, vamos pegar ali a segunda linha que nós temos ali a receita bruta de 180.001 centavos até 360.000, a alíquota é de 7,3% e quanto deve descontar do valor recolhido 5.940. Então assim, não é que existe um cálculo que vai definir a alíquota 7,3%, então a empresa ela vai ter que pagar de recolhimento do valor do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. A empresa então ela vai pagar R$ 5.940, já que é assim. Não é assim, não é dessa maneira que é estipulado o valor do DAS, do documento de arrecadação do Simples Nacional, tá, pessoal? É somente uma base de cálculo que é estipulada, está definida já pela Receita Federal, a ponto de fazer com que os cálculos para achar o valor de recolhimento do Simples Nacional sejam facilitados, beleza? Então daqui a pouquinho, quando a gente entrar de fato nos cálculos, vocês vão entender melhor, ou seja, quando for fazer o cálculo do DAS, aí vocês vão ver que vai ter que verificar o tipo de participante, né? E verificar em qual anexo esse participante ele se enquadra, e aí verificar o percentual da alíquota, certo? O valor que é descontado, né? O valor de desconto do recolhimento, e aí sim vocês vão colocar todos esses dados dentro de uma fórmula e de fato calcular para conseguir identificar qual o valor do documento de arrecadação do Simples Nacional, certo? Então vai ser assim que vai funcionar, e não coloquem na mente de vocês, então a alíquota é 7,3%, então o valor sempre das empresas que recebem de 180.000 até 360.000, o valor de recolhimento sempre vai ser 5.940. Não entendam dessa maneira, beleza? Então é só para deixar isso bem claro, a gente ainda vai usar o cálculo necessário para estipular o valor do documento de arrecadação do Simples, beleza? Pessoal, seguinte, anexo 2 do Simples Nacional. Olha só, aqui vocês podem observar que os participantes eles mudaram. Lá no anexo 1 nós falamos sobre o comércio, lojas em geral, certo? E aqui os participantes agora são as fábricas, indústrias, empresas industriais. Então, observem que houve uma mudança nos participantes em relação
aos anexos que também são diferentes, o anexo 1 do anexo 2, beleza? Então observe a tabela que segue o mesmo modelo, o mesmo padrão. Vocês percebem aqui que tem a receita bruta total em 12 meses, temos as alíquotas que são estipuladas para cada tipo de faturamento e também nós temos quanto descontado o valor recolhido para cada tipo aí de faturamento mediante as empresas, certo? Então, na coluna 1, temos ali até 180 mil de faturamento, de 180 mil e 1 centavos até 360 mil reais de faturamento anual, de 360 mil e 1 centavos até 720 mil de faturamento, até chegarmos na última linha da primeira coluna, que fala do faturamento que fica entre 3 milhões e 600 mil e 1 centavos até 4 milhões e 800 mil reais de faturamento anual, certo? Então, como vocês podem observar, é a mesma coisa do anexo 1, nessa primeira coluna, não chega a ter modificação. E aí nós temos as alíquotas, mediante cada esse tipo de faturamento. Vocês podem perceber que as alíquotas, elas nesse caso, elas já mudam, já são outras alíquotas comparadas com a do anexo 1, beleza? Então, o mesmo vale para quanto descontado o valor recolhido. Lembrando que esse valor é um valor base para ser utilizado para cálculo do documento de arrecadação do Simples Nacional, certo? Que é o DAS. Nós vamos ver mais para frente ainda nessa aula de hoje, beleza? E aí vocês podem observar que as alíquotas, a primeira ali é de 4%, depois 7,9%, 10%, 11,2%, até chegar em 30%. E aí o quanto descontado o valor recolhido também, vocês podem perceber que tem uma outra proporção mediante a primeira tabela que nós vimos no anexo 1, beleza? Então é só para vocês identificarem, de fato saberem observar, para que daqui a pouquinho a gente possa fazer os devidos cálculos para achar o valor de um determinado exemplo de um documento de arrecadação. Bem, chegamos agora ao anexo 3 do Simples Nacional e, como vocês podem notar, os participantes eles mudaram novamente, comparado com o anexo 1 e com o anexo 2 que nós vimos anteriormente. Dessa vez, quem são os participantes? Olha só, são as empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Entram também neste grupo as agências de viagem, os escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, serviços advocatícios, empresas de medicina e odontologia. Então, como eu falei para vocês, o que vai diferenciar, e por isso que há necessidade de tantos anexos, é justamente o tipo de participante pelo qual é aderido o Simples Nacional dentro do regime tributário, certo? Então, por isso que existe a necessidade de fazer um cálculo do documento de arrecadação do Simples Nacional, porém, quando for fazer esse cálculo, verificar o tipo de participante, a alíquota referente ao faturamento que aquele determinado participante ele é colocado mediante a Receita Federal, e quanto do valor a descontar, quanto descontado o valor recolhido, também que é colocado como uma base de cálculo para ser inserido de fato no cálculo até achar o valor do documento de arrecadação. Então é dessa forma que funciona, tá? Então, como vocês podem observar na tabela, nós temos aqui a receita bruta total em 12 meses, da mesma forma dos outros anexos, tá? Vai seguir o mesmo padrão. O que vai mudar sempre vai ser as alíquotas, os valores das alíquotas. Se vocês compararem uma tabela com a outra, vocês vão perceber que cada receita bruta ela vai ter uma alíquota diferente em relação aos anexos que também são diferentes uns dos outros, certo? Então o anexo 1 vai ter para margem de receita bruta ali de 360 mil e 1 centavos até 720 mil, vocês vão pegar os outros anexos e vão perceber que a alíquota ela é diferente. Então, assim vale para as demais situações de todas as linhas da tabela, certo? O quanto descontado o valor recolhido também da mesma forma. Vocês podem comparar as tabelas e verificarem que de fato essa base de cálculo ela sempre é estipulada de uma forma diferente mediante o participante que é colocado dentro do anexo, beleza? Então é como se fizesse uma separação de todas as atividades
certo? De todos esses participantes, dessas empresas que de fato merecem cada um um devido recolhimento de tributos de uma maneira diferente. Caros colegas, olha só, chegamos aqui no anexo de número 4 do Simples Nacional, onde os participantes novamente são outros, tá? Dessa vez são as empresas que fornecem serviço de vigilância, certo? De limpeza, de obras, construções de imóveis, etc. E, como vocês podem observar, a tabela segue o mesmo modelo, o mesmo padrão das anteriores, certo? Receita bruta total em um ano, e aí vai ter aqueles mesmos valores para cada uma das linhas de faturamento, certo? Nós temos ali as alíquotas que são estipuladas aí para base de cálculo. No caso que, se vocês fazerem comparação com as outras tabelas, vocês vão perceber que há modificações em relação à alíquota, justamente por conta do tipo de participante que é enquadrado em cada anexo. O mesmo vale para quanto descontado o valor recolhido para a base de cálculo que vai ser inserida lá no cálculo do DAS, certo? E aí vocês podem também verificar que todos os valores eles sofrem alterações comparando uma tabela com a outra. E aí vocês devem de fato identificar essas situações para que vocês, na hora de fazer o cálculo, consigam estipular o valor correto mediante cada tipo de participante que ativo dentro do Simples Nacional. Pois bem, caros colegas, chegamos então ao último anexo do Simples Nacional, o anexo de número 5, e dessa vez os participantes aqui que são atribuídos a esse regime tributário, a essa margem de valor que deve ser paga de impostos. Nós temos aqui agora as empresas que fornecem os serviços de jornalismo, de auditoria, publicidade, tecnologia, de engenharia e entre outras situações, tá? Vamos ter aqui a tabela que vai seguir o mesmo padrão, só vocês observarem as alíquotas da maneira correta, que vocês vão ver que elas sofrem alterações entre uma tabela e outra, porque depende do participante, como eu já expliquei, e o quanto descontado o valor recolhido também sofre alteração mediante cada linha de faturamento anual das empresas. É claro que cada uma vai estar enquadrada em um determinado momento, certo? E aí vai ser estipulado uma alíquota para uma empresa, o outro percentual de alíquota para outro, certo? O mesmo vale de quanto descontado o valor recolhido na hora de montar o cálculo, que nós vamos ver já na nossa aula, de identificar como é que é feito esse cálculo do DAS, certo? Para chegar no valor desse documento de arrecadação, beleza? Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês entendam que as tabelas, elas têm dados que parecem ser iguais, mas na verdade não são. O que vai ser igual vai ser sempre o valor da receita bruta total em 12 meses. As alíquotas sempre vão ter diferentes valores de percentuais mediante, né, cada participante de cada anexo, e o mesmo vale para quanto descontado o valor recolhido. Vocês podem comparar e verificar que vão ter diferença de um anexo para o outro. Caros alunos, chegamos então ao cálculo do Simples Nacional, ao cálculo que vai retratar de fato quanto que a empresa deve pagar de impostos, certo? Mediante o seu faturamento, mediante a alíquota que é empregada para cada tipo de atividade exercida pelas empresas, certo? Então é a partir daqui que nós vamos identificar através da fórmula que vai primeiramente mostrar para a gente o valor da alíquota efetiva, certo? A alíquota efetiva. Então, primeiramente, antes de entrarmos no cálculo do documento de arrecadação do Simples Nacional, nós devemos achar o valor da alíquota efetiva e depois empregar ela para achar o valor do documento de arrecadação. Então, o valor da alíquota efetiva, mediante a fórmula que nós temos aqui,
ele vai ser o quê? Vai ser a receita bruta acumulada em 12 meses, vezes a alíquota nominal conforme a lei complementar, certo? Por que conforme a lei complementar? Porque vocês devem voltar lá naqueles anexos que nós estudamos anteriormente e procurar pelo tipo de atividade no qual a empresa se enquadra, procurar pela linha de receita bruta que a empresa ela fatura anualmente, certo? Então, procurar todos esses valores mediante a lei complementar. Então, por isso que fala alíquota nominal conforme a lei complementar. Então, vamos lá, voltando só para recapitular. Então, a alíquota efetiva vai ser igual à receita bruta acumulada em 12 meses, vezes a alíquota nominal, conforme as tabelas dos anexos, e depois vocês vão subtrair esse valor dessa multiplicação, vocês vão subtrair pelo valor da parcela a deduzir conforme a lei complementar. E o que seria essa parcela a deduzir? Também vocês teriam que retornar lá naqueles anexos, certo? De fato, na mesma linha que vocês acharem o valor da alíquota nominal, vocês vão olhar para o lado direito e vão identificar aquela coluna que fala quanto descontado o valor recolhido. É ali que vocês vão extrair o valor da parcela a deduzir, certo? Conforme a lei complementar. Então, feito essa subtração, aí vocês, por último, vão subtrair todo esse valor desse cálculo inicial pelo valor da receita bruta acumulada em 12 meses, certo? E aí, de fato, vocês vão conseguir identificar qual é o valor da alíquota efetiva. E aí, posteriormente, é só fazer o cálculo que vai trazer o valor do documento de arrecadação do DAS, beleza? E aí temos uma observação, que é simplesmente aquilo que eu já expliquei, que fala que a receita bruta acumulada é multiplicada pela alíquota e subtraída da parcela a deduzir. E aí o resultado de tudo isso é dividido pela receita bruta acumulada. Pessoal, eu não poderia finalizar o conteúdo sem antes fazer vocês praticarem, de fato, esse cálculo para achar primeiro a alíquota efetiva e depois a gente achar o valor do documento de arrecadação do Simples Nacional. Beleza? Então, assim, o que eu recomendo para vocês nesse momento é, se possível, pegar o caderno de vocês e tentar acompanhar o exercício, o exemplo que vai ser respondido aqui, de uma forma bem prática e dinâmica, para que vocês possam, de fato, aprender a executar todo esse processo, beleza? Então vamos ver como é que funciona então esse cálculo. Imagine você se numa determinada situação precisa extrair o cálculo do documento de arrecadação da empresa de vocês. Então vocês, como administradores, precisam, de fato, quanto é que eu vou ter que pagar de impostos da minha empresa nesse ano? Qual o valor de impostos? Então, para que você não fique dependente de uma solicitação mediante a contabilidade, para a contabilidade fazer todo o processo, você pode calcular isso você mesmo, na sua própria empresa, de uma forma bem prática. Então vamos deixar isso aí bem evidente e bem esclarecido. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui o exemplo de uma atividade de restaurante, tá? Então, nesse caso aqui, essa atividade é referente àquele anexo de número 1, porque se enquadra em comércio, tá? Então, vocês podem voltar lá no anexo 1 e verificar direitinho, que vocês vão ver que, no caso, o anexo 1 é para comércio, tá? Então, atividade aqui para comércio. Então, o que acontece? Nós precisamos, pessoal, achar o valor da alíquota efetiva para depois a gente empregar esse valor no cálculo para achar o valor do DAS, certo? Então nós temos aqui alguns dados. Nós temos aqui o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, que vai ser de 2 milhões de reais. Então a empresa ela faturou nos últimos 12 meses 2 milhões de reais. Lembrando que isso aqui, pessoal, é um exemplo, tá? Então eu estipulei esse valor aqui de 2 mil reais, tá bom? Então, lembrando que nós estamos supondo, tá? Mediante esse exemplo aqui. Então, faturamento acumulado dos últimos 12 meses, 2 milhões de reais.
O faturamento do mês, outra informação aqui é a do faturamento do mês corrente, ou seja, do mês atual. Então, o faturamento do mês atual que se passou é de 300 mil reais mensal, tá? Esse valor é mensal. E aí, pessoal, tem um outro valor estipulado aqui, ó, no exemplo, dizendo que a alíquota ela é de 14,3% e que o valor da parcela a deduzir é de 87.300. Uai, mas da onde surgiu isso? É só vocês voltarem lá no anexo 1, até deixei aqui entre parênteses para vocês, referente ao anexo 1, né? A alíquota lá vigente aquele anexo 1 da atividade de comércio, que vocês conseguem visualizar naquele primeiro anexo, né? A alíquota ela é igual a 14% para quem fatura o valor de 2 milhões de reais anualmente, tá? Então vocês olham a primeira linha, verifica qual a margem de faturamento, vocês vão ver que os 2 milhões se enquadram dentro da margem de faturamento, certo? E depois vocês verificam qual a alíquota pertencente a essa margem de faturamento. Logo em seguida, vocês vão ver a parcela a deduzir, que vai ser de 87.300, certo? E aí vocês conseguem, de fato, compreender, lá naquela parte que fala do quanto descontado o valor recolhido, é só vocês visualizarem, certo? Que vai aparecer o valor de 87.300. Então são esses os dados que eu preciso para calcular, de fato, o valor da alíquota efetiva. Lembrando que a alíquota ela vai ser dada em percentual, viu, pessoal? Então, nós vamos fazer um cálculo que vai extrair o percentual dessa alíquota efetiva e logo em seguida a gente vai aplicar isso no outro cálculo para poder achar o valor do documento de arrecadação. Então chegou a hora da gente substituir esses valores dentro da fórmula. Então a alíquota efetiva ela é igual a receita bruta em 12 meses vezes a alíquota menos a parcela a deduzir, e tudo isso vai ser dividido pela receita bruta em 12 meses, certo? E aí nós temos então que a alíquota efetiva vai ser igual a receita bruta em 12 meses, 2 milhões de reais, vezes a alíquota que vai estar estipulada lá naquele anexo 1, e aí de 14,3%. Beleza, então multiplico esse valor e subtraio. Após multiplicar o valor, vou subtrair por 87.300, que é o valor da parcela a deduzir, certo? Né? Que é aquele quanto descontado o valor recolhido lá do anexo 1. E aí, fazendo a multiplicação, vocês veem que está entre parênteses, depois faz a subtração entre o colchete, aí vocês fazem a divisão pela receita bruta, né, em 12 meses, que é o mesmo valor de 2 milhões, certo? E acha o valor da alíquota efetiva. Então, na linha seguinte, nós temos aqui que a alíquota efetiva ela é igual a 198 mil reais, que é o valor da multiplicação, menos a subtração, dividido então pelos 2 milhões. E ali a alíquota efetiva ela vai ser igual a 0,0935 reais, certo? Só que a alíquota efetiva ela não pode ficar em reais. Não faz nenhum sentido a alíquota efetiva ficar em reais, certo? Então o que a gente faz para transformar em percentual? É só multiplicar por 100, simplesmente isso. E aí vocês acham o valor, então, da alíquota efetiva, que é de 9,935%. Beleza, pessoal? Então, tem algumas regras de arredondamento lá na contabilidade que muitas das vezes utilizam. Só que quando arredonda esse percentual, essa alíquota efetiva, por exemplo, vamos arredondar ela para 9,94. Se arredondar ela, o valor do DAS ele dá uma diferença, nem que seja mínima, mas dá uma diferença. Então, para que o valor ele seja exato, nós vamos usar a alíquota efetiva nesse mesmo montante que nós extraímos aqui como resultado, beleza? Que é de 9,935%. Então nós vamos usar. E aí, professor, como é que faz então para poder achar
o valor do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS. Aí vamos ver como é que faz esse cálculo. Bem simples, bem tranquilo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, lembra daquele valor de faturamento mensal da empresa? Qual o valor de faturamento mensal da empresa? 300 mil. Simplesmente vocês vão pegar o valor de faturamento do mês corrente e multiplicar pela alíquota efetiva que nós achamos que é 9,935%. E aí, então, fica mais fácil de achar o valor. Então, o DAS vai ser igual a 300 mil reais vezes 9,935%, e DAS vai ser igual a 2.980.500 dividido por 100, pessoal. Porque lembrando que 9,935%, então por 100. Então divide por 100 e acha o valor do documento de arrecadação do Simples Nacional, que vai ser igual a R$ 29.805, isso utilizando a alíquota efetiva que nós achamos nesse valor integral de 9,935%. Então é isso. Esses são os cálculos para poder de fato achar o valor do documento de arrecadação. Primeiro tem que se achar o valor da alíquota efetiva e depois é só utilizar o faturamento do mês corrente multiplicando pela alíquota efetiva, e aí vocês vão conseguir de fato, né, achar o valor do documento de arrecadação do Simples Nacional. Não esqueçam de fazer a divisão, porque o valor ele é estipulado em percentual, então vocês devem dividir o valor da multiplicação de 300 mil, 9,935%, como fala por cento, então divide por 100. Então é assim que vocês vão encontrar o valor de R$ 29.805 de impostos que vão ser pagos da empresa para a Receita Federal. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido toda essa ilustração, e é de fato só para deixar bem claro esse processo, como de fato ele acontece para vocês. Beleza? Pessoal, só por vias de curiosidade, agora falando um pouquinho sobre exportação, licitação e outras atividades, o texto a seguir retrata que as empresas de logística internacional contratadas por empresas enquadradas no Simples Nacional estão autorizadas a realizar suas atividades de forma simplificada e por meio eletrônico. Então, essas empresas de logística internacional elas podem estar executando todas as suas atividades mediante a Receita Federal de forma simplificada, certo? Ou seja, de forma rápida e simples, e isso impacta diretamente nos custos do serviço aduaneiro. Muitas das vezes contrata-se despachantes aduaneiros que fazem todo o processo e cobram lá suas taxas para poder realizar os serviços mediante o processo de importação, de exportação, de licitações, de todos os documentos necessários. E nesse caso, quem tiver o conhecimento apto para poder realizar todos os procedimentos, é possível realizar através desse processo que é feito por vias eletrônicas, certo? De forma simplificada. Então, isso ajuda muito na economia de valores mediante a todos esses serviços que devem ser realizados em processos de compra e venda internacional. Pessoal, rapidamente, só as referências de todo o conteúdo que foi passado para vocês, está aqui, caso alguém queira consultar, é só fazer revisão, certo, de tudo aquilo que foi explicado. E obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula, e deixo aqui meus cumprimentos por terem ficado até o final, certo, porque de fato é um conteúdo muito importante para que pessoas que trabalham em empresas tenham esse conhecimento e de fato compreenda todo esse processo que envolve as taxas que são pagadas pela empresa, como a pessoa vai de fato entrar no regime tributário da maneira correta. Então vocês devem conhecer todos esses procedimentos, né, a fim de fazer com que os resultados empresariais sejam os melhores possíveis, beleza? Então abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!